Teve um momento que você trouxe sobre esse o que a consciência está fazendo o tempo todo, que ela está focando, ela está usando as imagens para ela não só a imagem do corpo, mas tudo, todas as imagens ela está usando para poder ela não olhar para esse autoconceito. Então, todas as imagens aqui já é a distração para ela não olhar para isso que ela acredita que ela é desse autoconceito. E isso me lembrou assim, ó, e tem tudo a ver com tudo que a gente tem experienciado, tudo que a gente tem ouvido, né? Que é o tanto que que a gente está de dentro, né? Porque a consciência ela está buscando um alívio, né? E aí aqui fica parecendo só, você tem uma vida e aí isso você chama de vida. Então você faz coisas, você vai, papapá, papapá, mas não olha o tanto que isso é o próprio sofrimento. E hoje, eu conversando com a minha irmã à tarde, e ela ontem, né, o meu sobrinho, filho dela, passou esse final de semana, feriado e tal, em Búzios, na praia. E aí, quando foi ontem, que o tempo era feriado, mas o tempo fechou, eles resolveram ir embora para casa. Mas todos que estavam na praia fizeram a mesma coisa. Então, eles pegavam engarrafamento absurdo, assim. Eles fazem daqui, né, da onde eles estavam, que é 40 minutos daqui até o Rio, 2 horas menos até do que isso, de carro. E ele fez em mais de 8 horas, com uma criança pequena. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e a minha irmã falou assim, e eu perguntei para ele como foi, ele falou, mãe, tranquilo, mas é a neném. E a bebê, como é que se comportou? Ficou bem e tal. E aí a gente começou a conversar sobre o tanto que isso é um sofrimento, mas mascara como se isso fosse normal. Isso é vida. E aí eu comecei a lembrar assim, dos episódios também de feriado, que aconteceu também no ano anterior, que eu vim do Rio para casa, que também esse horário é esse período de 2 horas, e eu levei 12 horas, por conta de ser feriado e engarrafou, e muito acidente e tal. E lembrei também de outro episódio que eu fui para São Paulo, também mesma coisa, feriado, mesma coisa. E aí a gente não olha assim, ó, o estado é de dor e sofrimento, e parece que você está, nossa, mas foram só 20 horas de trânsito. Foram só isso e aquilo. E o quanto fica de dentro desse auto-engano, estado de dor, mas dizendo que isso é uma vida, que isso é assim mesmo. Então, isso é bem importante assim, para a gente olhar mesmo. E o quanto que a gente faz um monte de esforço, né? Eu lembrei também esse episódio da Dorô, viaja, vai para lá, vem para cá, se dispõe, e faz isso, faz mala, e volta, e viaja. E aí a gente fala que isso é uma vida. Isso é muito legal. Mas não olha o quanto tem ali por trás para esconder, para olhar para esse autoconceito, quanto já está em estado de sofrimento e diz que isso é bom, que isso é bem... É isso. Pois é, e é assim que a gente fica se auto-enganando. É exatamente isso que essa consciência fica usando para se enganar. Nada do que ela aprendeu a fazer aqui através desse corpo, ela fez para se sentir feliz. Pelo contrário, ela fez para se livrar da agonia do autoconceito. É por isso que ela precisa ficar remontando significados em cima de significados, né? Por isso que ela dá um significado para uma coisa que não é necessariamente boa, mas ela faz com que aquilo pareça bom para ela continuar escondendo o quanto ela está se vendo em falta, está se vendo, né, no sacrifício, né? Tudo para não olhar para o autoconceito. Mas como ela usa esse monte de coisa para se auto-enganar, então, é por isso que ele simboliza que a gente tem que usar o irmão, para fazer exatamente isso que a gente está conversando. Boa essa sessão, né? Boa não, é um ou vai ou vai. Ou nós aprendemos a manter um estado imutável de pensamento, ou a gente não compreende a cura. Até mesmo essas compreensões, assim, igual a gente estava conversando com a Cláudia. Até mesmo para eu compreender como é que essa imagem fica usando essas outras figuras de poder, por exemplo, que ela aprendeu a ver como uma figura de poder, até mesmo para compreender como uma imagem está sendo usada
através de outra, uma outra imagem está sendo usada para provar uma coisa aqui, até mesmo essas compreensões não acontecem a gente tentando entender isso. Acontece através da nossa decisão de manter, de começar a manter a partir da fé um estado imutável de pensamento, e aí você começa a flagrar essas manipulações das crenças. Né? É como se você passasse a compreender o que a gente fica escondendo por trás de cada coisa que você observa. E algumas coisas elas vão ser mais claras de você observar, outras elas vão tá mais obscuras, assim, que é o que ele fala. Algumas coisas elas vão estar remontadas em um monte de associações passadas que você faz, que você nem compreende mais. Por isso que nem a gente nem precisa ficar investigando essas coisas na ilusão. Mas ele fala: aprende a colocar a fé na imutabilidade, aceita que a existência não pode ser mudada e descansa, aprende a descansar e tornar isso um estado constante. Que aí isso traz uma compreensão sobre as ilusões de uma maneira que você vai aprendendo o quanto não faz sentido isso aqui. Por que parece que nós compreendemos algumas coisas nessa ilusão? Para você ver o quanto não faz sentido você continuar com o foco aqui. Aí é quando a certeza ela vai conduzindo só para né? O foco vai sendo conduzido só para a certeza mesmo, na totalidade. Então é isso, minha gente. Nós encerramos essa sessão hoje e na sexta-feira a gente se encontra, então, para a sessão 6, da vigilância à paz. Olha o título dessa sessão, ó. Da vigilância à paz. A gente acabou de ouvir, né, de conversar sobre uma sessão que ele está falando sobre a importância de manter um estado imutável de pensamento. E isso é só uma coisa, isso é só uma decisão. Eu preciso manter um estado imutável de pensamento a partir da fé. Para fazer isso, eu só preciso treinar uma vigilância. Eu só preciso treinar um estado de atenção que não oscila. Né? Então, ó, da vigilância à paz. Como é que eu passo a compreender a paz? Quanto mais vigilante eu me tornar para um único sistema de pensamento, mais a paz se torna clara. A paz que ele está garantindo que nunca foi perdida, ela vai se tornar clara. Então, se a gente observar o título de uma sessão, a gente já compreende a experiência que ele vai trazer, né? Então, a gente se vê na sexta-feira para essa sessão. Beijo, tchau.